Eu tinha obstrução nasal durante muitos anos. Devo ter um pouquinho de rinite alérgica, uns 20%, 30% de rinite alérgica e um pequeno desvio de septo. Aí, o que eu fiz? Fui dentro da otorrino normal, uso de corticoide, uso de Afrin, uso de várias substâncias, Alegra, sempre com soluções paliativas, sem grandes soluções do problema. Aí, resolvi fazer a cirurgia do septo, fiz cirurgia, 1 ano e meio, 2 anos, a mesma porcaria, porque ainda de presente levei uma perfuração de septo. O colega me deixou com uma perfuraçãozinha no septo. Daí eu me debrucei, bom, então eu vou começar a desenvolver algum produto que tenha uma solução mais definitiva e que seja uma solução natural e que não me traga problema. Daí comecei a me debruçar, durante 2 anos eu medi tudo que é nariz, tudo que é asa de nariz, comecei a observação rigorosa em cima do nariz, de mulher, de homem, de criança. E a gente começou uma observação, a desenvolvimento da percepção, quais são os problemas reais. E o nariz tem uma variedade muito grande. O problema maior é a obstrução, esse é o ponto-chave. Cavidade nasal sem obstrução, sem inflamação, é uma cavidade nasal, toda a área da face, ela tem uma ventilação espontânea, uma ventilação natural, que é o que se espera do nariz, que se espera dos seios da face, que entra o ar, perfunde todos os seios e que dê aquela leveza, digamos assim, dos seios da face. Uma obstrução nasal com edema da mucosa, ou seja por desvio de septo, ou seja por rinite, ou seja por hipertrofia de corneto, é um edema da mucosa que congestiona toda a face. Isso eu estou falando só para a gente dar seguimento. Uma coisa que a gente não leva em consideração também no consultório é a angústia que causa no respirador bucal. Há uma angústia de sufocação realmente, que a gente não dá muita bola. A irritabilidade, a sensação de cansaço, alterações na arcada dentária, são tudo coisas que a gente não costuma perguntar no consultório, mas que tem grande influência nas pessoas. Então, a angústia que causa obstrução nasal, ela nasce desde a primeira respiração, porque o cérebro, na primeira respiração, ele ativa já o circuito da respiração. Ele é como se houvesse um pré-sistema já no cérebro da criança, que quando ela é desfeita o cordão umbilical, mas está incluído aí o nariz, a primeira parcela, a primeira parte da respiração nasal é o nariz, não é o pulmão, não é nada, é o nariz tem que estar aberto. Se está trancado o nariz ou obstruído o nariz na infância, já na primeira, segunda respiração, ela já tem a primeira angustiazinha. A primeira sensação de sufoco, ela tem desde criancinha, que já interrompe ou já altera aquele circuito cerebral que estava pré-estabelecido, já pela criação, para ser ativado, entendeu? Assim como várias partes do corpo humano, praticamente vêm todas pré-estabelecidas para ser ativada e vai sendo ativada conforme a gente nasce, vai se desenvolvendo, vai sendo ativada gradativamente. A respiração é fundamental. Então, a respiração nasal no ser humano, na criança, ela pode ter a primeira angústia já na respiração. A segunda, o cérebro ativado como o circuito respiratório. A respiração envolve o sistema simpático-parasimpático, o que é muito importante, porque esse sistema ele está envolvido com muitas coisas. Ele ativa a parte intuitiva do ser humano, que é o olfato e a busca da alimentação, a busca da própria medicina. A criança, ela, através do sistema olfativo, já no nascimento, ela é ativada porque ela tem que buscar o leite materno, ela já entra pela olfação, ela não fica com a boquinha procurando o mamar, ela é ativada o circuito respiratório, e no circuito respiratório está incluído o sistema olfatório, que é lá em cima do nariz, a gente sabe, mas é ativado também aí. A aeração dos seios da face, que eu já falei, né? Que é a aeração também da caixa do vidro médio, que estava no simpósio anterior aqui, falava muito sobre obstrução da tuba auditiva.
O nariz é fundamental, é básico, é coisa básica na obstrução da tuba auditiva, otite média crônica, otite média aguda. Por quê? Por causa do nariz. O nariz e o sistema olfatório todo, ele está interligado diretamente com toda a caixa do ouvido médio. A respiração dos canais, a respiração influencia até nos canais lacrimais, porque a pressão negativa que ocorre no nariz, ela suga através dos canais lacrimais a lágrima, por incrível que pareça. Então tem relação direta também aí. A obstrução nasal, o estreitamento da pirâmide nasal, quando é pequeno, um lado só, são coisas que praticamente as pessoas não vão consultar por causa disso. Ela aparece, o estreitamento da pirâmide, com um pequeno desvio de septo, mesmo anterior, ele vai aparecer à noite quando a pessoa respira. Porque a gente sabe que os cornetos nasais, eles 3, 4 horas um lado está bem desenvolvido, bem contraído, e 3, 4 horas o outro lado está bem contraído. Mas quando, por exemplo, nesse caso aqui, ela tem um lado só, que está meio obstruído, não está obstruído, ela não vai consultar por causa disso. Mas isso aqui aparece quando ela deita, quando ela tem o decúbito dorsal, que o sangue reflui, aumenta o tamanho dos cornetos nasais, vai começar a aparecer a obstrução nasal dela quando é hora daquele nariz ali estar aberto, ele fica meio fechado. E com a pressão negativa da respiração, pior ainda, que daí sim que ela não respira. O pequeno desvio de septo, anterior, posterior, esporão, hipertrofia de corneto nasais, pólipo, cisto, genética, outros, são tudo causas de obstrução nasal. A obstrução nasal, causas fisiológicas, eu estou dando uma pincelada assim para a gente dar uma relembrada sobre obstrução nasal e coisas que de repente passam despercebida para a gente no consultório. A rinite alérgica, a rinite vasomotora, as sinusites, alterações psicossomáticas, tem muita importância na obstrução nasal, alterações psicossomáticas. Pessoas com distúrbios psicossomáticos, é uma grande parcela que vão levar a rinite vasomotora. É uma grande parcela da população que tem e a gente não costuma valorizar. Ou então receitar o quê? Alegra D, Afrin, Budecort, aí já entra um pouquinho na rinite alérgica, né? Alterações da microbiota nasal. Esse é um outro fator que não está sendo nem pensado e a gente não comenta muito na parte de otorrino. Alterações da microbiota nasal e dos seios da face. Cada parte do nosso sistema, por exemplo, o sistema urinário, ele tem um sistema de micro-organismos que mantém a estrutura saudável do sistema urinário. E cada parte do sistema urinário, ele tem uma microbiota específica. Quando estão desequilibrados, ele leva à doença. Por quê? Porque outros tipos de micro-organismos crescem mais e a colônia se sobrepõe a outra, só que micro-organismos ruins para o organismo. E assim é nossos seios da face também. Há uma microbiota dos seios da face em que é saudável e tem outra que não é. E a gente não leva muito em conta isso porque fica receitando Afrin ou então muita lavagem nasal. Lavagem nasal é bom, mas ela altera toda a microbiota nasal. Altera. A gente não conversa muito sobre isso no meio médico, no meio do otorrino, mas existe esse tipo de alteração. E está sendo feito pesquisas em cima disso para que não se mexa tanto nesse sentido de lavagem. Obstrução nasal por causas provocadas. Pós-cirúrgico, rinoplastia. Pós-cirúrgico de cirurgia plástica, quando a pirâmide nasal fica muito fechada, é outra causa. Traumatismos, que a gente sabe, sinéquias, flacidez da asa do nariz, insuficiência da válvula. Então, olha só a diferença. Isso aqui é uma insuficiência de válvula, quando a pessoa está respirando deitada, quando está dormindo. Obstrução nasal por outras causas, psicogênica, mudança de temperatura, poluição do ar, anosmia como defesa, levando a obstrução nasal falsa. Isso aqui é uma outra particularidade sutil, que é uma falsa anosmia, aliás, uma anosmia como defesa. O que quer dizer isso? Não é uma nem duas pessoas que você começa a investigar a fundo no consultório por que ela tem obstrução nasal,
por incrível que pareça, é porque ela não gosta do cheiro do parceiro. De noite está deitada, dormindo, mas ela não gosta do cheiro do parceiro, da parceira. Então há como defesa uma anosmia. Mas também é uma observação bem sutil que tem que ser levado em conta. A importância da respiração nasal, ela regula o fluxo aéreo para os pulmões, aquece, filtra, umidifica o ar, a gente sabe tudo disso. A respiração nasal alternada, 3-4 horas para um lado, 3-4 horas para o outro lado, tem sincronia entre os hemisférios cranianos, direito e esquerdo, entre a atenção focal e global. Esse aqui é um outro assunto também que vale a pena. Eu estou chamando a atenção para esses pontos, porque se eu fosse falar aqui só sobre obstrução nasal, estou falando as mesmas coisas para todo mundo, o que a gente ouve em tudo que é congresso. Então, isso aqui são particularidades de quem fez pesquisas com percepção aguçada, percepção refinada em cima de coisas que não estão no dia a dia do consultório. Essa importância da atenção no hemisfério craniano direito e esquerdo, porque cada narina está ligada a um hemisfério craniano. Por exemplo, se você está respirando com a narina direita e a esquerda está meio trancada, é sinal que você está com o hemisfério esquerdo funcionando naquele momento. Se você está com a narina esquerda funcionando e a outra meio trancada, é sinal que você está respirando e o hemisfério craniano naquele momento é o direito. Isso aí tem ligação direta com a tua atenção focal ou atenção global. Porque o hemisfério esquerdo, por exemplo, quando está sendo ativado, ele é um hemisfério que te dá uma atenção focalizada, uma atenção, raciocínio prático, tal. Quando está com o hemisfério direito, ele te dá uma atenção global, que é aquela pessoa que vê o todo, que é a percepção, e tem ligação, por incrível que pareça, com as narinas, narina direita, narina esquerda, que tem ligação com os hemisférios cranianos e tem ligação com a atenção focal global. É uma coisa interessante. E isso que eu estou falando é científico, não é invenção minha, não. É científico, a gente não dá muita bola no consultório e não tem nem noção. Mas, às vezes, a pessoa tem uma obstrução nasal de um lado e ela tem uma atenção global, quase que permanente, é aquele viajão, aquela pessoa que fica viajando. Obstrução nasal dificulta o sono REM. Então, nariz trancado, a pessoa tem alterações no sono REM, que é aquela fase do sono onde o organismo todo entra em relaxamento total, entra em relaxamento profundo, é aqueles segundinhos assim, em que a pessoa se solta e há uma ordem para todo o sistema de renovação das células. Quando o nariz está trancado, uma obstrução nasal, ele não atinge uma profundidade suficiente de sono para ativar esse mecanismo. Então, altera o sono REM, porque o organismo começa a entrar em relaxamento profundo e ela, se tem, por exemplo, uma flacidez da asa do nariz, com a válvula muito fechada, ela entra em obstrução nasal e o organismo meio que superficializa novamente o sono, porque ela estava aprofundando demais e a respiração se torna aquela respiração aprofundada. Quando a pessoa atinge o sono bem profundo, ele atinge essa respiração. E o que acontece? A pressão negativa que causa nas narinas, ela é muito maior do que a respiração superficial. Então, há uma tendência maior de fechar a pirâmide nasal, e aparece a obstrução nasal. Então, ela não atinge, porque ela tem que superficializar o sono novamente. Compromete todo o sistema cardiovascular, a obstrução nasal. Ela compromete a sinalização de recuperação das células, contribui para o aparecimento de uma apneia, que muitas vezes a gente receita o CPAP, só que se a pessoa tem uma obstrução nasal por nariz, pirâmide muito fechado ou válvula, tu dá um CPAP, ele empurra ar, não tem a mesma eficiência, não. Septoplastia. 1 ano e meio, 2 anos depois, se vocês pegarem os pacientes de vocês onde fizeram só septoplastia, vocês começam a observar e começam a perguntar quanto por cento melhorou? Quanto por cento ainda continua com o problema? Vão se surpreender, 2 anos depois,
com a volta do preenchimento dos cornetos nasais, preenche novamente o espaço onde o septo foi endireitado ali, o corneto cresce e tende a fechar aquele espaço. Turbinectomia. É bom, mas turbinectomia acaba criando, às vezes, problemas de desvio de toda os fluxos das secreções nasais, porque altera toda a fisiologia nasal, altera todo o caminho onde os cílios levariam o fluxo das secreções, que é a laparinofaringe, ele altera com a turbinectomia. Quanto mais forte a turbinectomia, pior essa alteração. Soluções de química, como através de corticoide, antihistamínico, resultam em ansiedade, taquicardia, efeito rebote nos cornetos. Soluções mecânicas para obstrução nasal, tira adesiva, que é a que mais a gente está acostumado e tem no mundo inteiro, a tira adesiva. A tira adesiva ela é muito interessante, digamos assim. Foi construída por um cara que tinha obstrução nasal, não era médico, ele era acho que um engenheiro, parece, Estados Unidos. Mas ela fica sobre os ossos próprios do nariz, tracionando a pele e o tecido celular subcutâneo para fora. E causa irritação, no meio da noite ela solta, porque se tem gordura na pele ela solta. Então, não sei, atira uma solução, tentativa de encontrar uma solução, mas é uma solução. As outras tentativas, outros ali, aqueles troços que empurram lá para dentro do nariz, eles não podem, a mucosa, ela não pode ter contato com nenhuma substância. A mucosa nasal, assim como a mucosa dos olhos, todas as mucosas, ela não pode ter contato com substâncias permanentemente, porque irrita, é outro departamento, é outro estudo, não é que nem o epitélio normal da pele. Então, um dos cuidados se desenvolver algum produto do nariz, esse é um dos cuidados, esse é um dos pilares. Não pode ultrapassar o limite entre epitélio e mucosa. Tem que ficar antes da mucosa. E esses aqui, todos eles ultrapassam esse limite e acabam agredindo a mucosa. Tem uns pior ainda, que às vezes esmagam os cornetos para o lado e tentam empurrar à força. É totalmente não saudável, digamos assim. Bom, daí o Fluxair, que é o produto que a gente desenvolveu, com todos esses cuidados, por incrível que pareça, um produto simples, com a maior simplicidade, foi buscada a maior simplicidade possível, que é o mais difícil. Ele foi feito com silicone biocompatível, que é silicone grão médio, que a gente chama. Cada item que ele tem, que compõe ele ali, teve alguns cuidados. A base dele, na verdade, é uma tentativa de espelho da cartilagem do nariz. Esse foi o guia, digamos assim. Eu estudei muita anatomia do nariz e muita fisiologia do nariz, das partes moles e das partes duras do nariz, porque o nariz ele tem mais partes moles do que partes duras, praticamente. A parte dura é o arcabouço. O que a gente pode mexer no osso, tu não pode mexer, tu não consegue. Mas a cartilagem, você pode meio que dar uma empurradinha nela ou segurar para que ela não faça aquela retração, aquela que causa obstrução nasal. Então, essa frente aqui é só para segurar a trava, que é esses pontinhos, a parte o B, é uma parte que foi assim, eu acho que a solução do problema. Porque, para segurar, para ele não entrar dentro do nariz, aquele percezinho que ele fica na frente. A travinha, a gente descobriu que essa parte aqui onde tem os cabelinhos do nariz, é uma parte que não tem muita importância, assim, foi uma parte fundamental para segurar que o produto ficasse dentro do nariz, que não alterasse, isso que o doutor está colocando ali, exatamente isso. Ele fica um piercingzinho na frente e ele fica travado aqui nesse pontinho, e dá uma sustentação na cartilagem do nariz, na asa própria do nariz.
Fácil colocação, agora vem a propaganda do produto, claro, é uma fácil colocação, uma fácil adaptabilidade, silicone biocompatível, é feito até válvula cardíaca, esse tipo de silicone, quer dizer, pode usar à vontade, quantas vezes quiser, o resto da vida. E aonde quiser praticar esporte ou para dormir, eu uso para dormir desde que eu inventei. E não consigo dormir sem. E a minha vida foi, antes de dormir, antes de usar o Fluxer e depois de usar o Fluxer, foi a qualidade de sono. Isso falo com toda a sinceridade para vocês. É outra qualidade de sono. Quem tem problema usa para experimentar. Não precisa propaganda nenhuma. Experimenta, usa para dormir. Ou experimenta para os pacientes, pede para ele depois no outro dia. Quer dizer, não é propaganda, invenção de uma coisa que não funciona. Os cornetos têm dependência muito grande dos estados emocionais. Muito. Isso eu botei por quê? Porque o corneto ele acaba alterando tanto a boquinha entreaberta das crianças, assim, é porque ela não respira bem pelo nariz, a gente sabe, né? O nariz tem estruturas flexíveis, moles e rígidas, bom, já falei, a respiração sincroniza o batimento cardíaco e a respiração. Formação do hábito de respiração pela boca começa lá na infância, a formação do hábito de respirar pela boca. É muito importante a gente ter essa observação em criança, porque em vez de ficar usando Afrin, essas coisas, é muito mais saudável usar um produto desse, que não vai ter contraindicação nenhuma, efeito colateral nenhum, do que se ficar usando Afrin, usando rinossoro, usando qualquer produto químico para abrir os cornetos. Esse aqui, pelo uso, ele acaba o ar passando e o organismo recebe mensagem de que está passando o ar, e ele começa a se comportar. Eu estou falando isso pela experiência. Eu hoje, por exemplo, se eu dormir sem, o meu nariz não tranca mais, porque eu acho que já o corneto já se habituou novamente com a respiração. Tu deita, pouquinho tempo ele já abre, contrai o corneto, já passa naturalmente o ar. Uma daquelas basezinhas que eu não falei, que é muito importante, na medicina chinesa, na acupuntura, para obstrução nasal, eles fazem a agulhinha aqui assim, ó, do lado. É o ponto onde há uma contração dos cornetos nasais, é bem aqui, ó. Aí, bom, como está pesquisando em tudo mesmo, vi tudo sobre, disse, bom, por que não botar uma patinha, uma almofadinha de silicone, embaixo dela, porque por dentro ele fica bem em cima dos pontos de acupuntura chinesa. Por incrível que pareça, cara, eu botei 2 almofadinhas ali, ela fica sentadinha em cima dos pontos, em 5 a 10 minutos o corneto faz assim, ó, porque fica fazendo acupressura, eles chamam. Acupressura. Funciona, cara, funciona mesmo. Então, a hipertrofia da cabeça do corneto, ela dá uma afastadinha na asa do nariz e dá espaço para entrar ar pela obstrução do corneto nasal. A flacidez também é causa frequente de obstrução nasal, a válvula nasal. Passa o seguinte, cara. Então, esse aqui foi no último dia de eu ter terminado os slides, entrou essa paciente no meu consultório. Último dia. Ela não veio por obstrução nasal, por incrível que pareça. Ela não veio. Eu vi ela respirando na minha frente, ela veio por problema de ouvido. Eu disse, levanta a cabecinha assim, ela levantou, agora respira fundo. Eu disse, mas tu não tem dificuldade para respirar? Ah, sim, doutor, eu durmo meio assim, ó, puxando a asa do nariz para fora. Aí eu disse, não, para aí, então vou filmar e vou botar o Fluxer aqui, você vai ter uma diferença. Mandei ela chupar. Respiração, olha a pressão negativa que causa durante a noite. Olha lá. Botei o Fluxer e mandei ela fazer a mesma coisa. Quer dizer, prova concreta. Flacidez da asa, da pirâmide nasal, enfim. Cirurgia, tem cirurgia para isso. A cirurgia é um pouquinho, digamos assim, não é todo mundo que vai fazer. Tá? Não é todo mundo que aceita fazer. Então, pode ser feito em esportes. Ele permite, até boxe, lutador de boxe pode fazer para usar isso aqui, usando isso aqui. Reativa o circuito. Uma das coisas que me interessa bastante é que ele reativa o circuito natural da função respiratória e devolve a oxigenação para os tecidos.
o cérebro, ele é muito perceptível. O cérebro, ele começa a receber essa, opa, está de novo passando o ar pela função natural. E aí ele começa a reaprender a respirar. Passa o seguinte, Gabriel. Então, foi fruto de uma experiência minha, foi fruto de um desenvolvimento de um produto que eu acho que vai ajudar um dos problemas da otorrino, e eu estou imbuído com esse tipo de coisa, e graças a Deus tive uma filha também que é otorrina, me ajuda bastante também nas observações. Meu filho, que tem uma empresa que acreditou no produto, a gente botou a fábrica e hoje está em todo o Brasil. E é uma contribuição para dentro da otorrino, que eu acho que estou fazendo minha parte de desenvolvedor de produto e médico. Obrigado.